Voltando para a segunda parte do estudo do EAD, desse sábado, dia 25 de abril de 2020. E nós estamos estudando hoje, no livro terceiro do EAD, o módulo 3, roteiro 5. Estamos agora na página 172, para a segunda parte do trecho evangélico e do nosso estudo. No meio da página 172, então o texto evangélico, a sequência, nos diz o seguinte: Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: Paga-me o que me deves. Então, o seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: Seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes, foi encerrado na prisão até que pagasse a dívida. Olha que interessante, né? Ele tinha sido perdoado de muito mais do que isso, né? 10 mil dinheiros, e o outro devia só 100 dinheiros para ele ali. Ele foi perdoado de uma dívida enorme, com certeza se achou merecedor e ficou feliz, mas no momento seguinte ele não conseguiu fazer o mesmo para com aquele que devia. Aliás, essa coisa de servo e conservo, só na Idade Média, né, muito comum, talvez vocês se lembrem das aulas de história, existia uma coisa chamada cadeia de vassalagem, né? Então você tinha os servos que tinham um senhor, mas esse senhor devia obediência a um outro senhor, que por sua vez devia a um outro senhor, e assim até chegar à figura do rei. No Brasil, por exemplo, nós tínhamos também um sistema semelhante na época das capitanias hereditárias. O rei era o dono da terra, mas ele concedia, através de uma carta de concessão, partes muito grandes, equivalente ao tamanho de um estado inteiro, a um capitão donatário, as famosas capitanias hereditárias. E esse capitão donatário concedia também cartas de pedaços de suas terras, as chamadas sesmarias, para outros que poderem cuidar ali. Muitas das propriedades, grandes propriedades rurais até hoje do Brasil, vêm dessas sesmarias, que eram áreas imensas que eram doadas. Se a capitania hereditária tinha o tamanho do estado de São Paulo, uma sesmaria podia ter muitas vezes o tamanho de vários municípios juntos, uma região, por exemplo, juntando aqui Bebedouro, Barretos, Colina, Jaborandi, Viradouro, Monte Azul, tudo isso podia ser uma sesmaria só, e esse servo, no caso não era um servo exatamente, mas o dono da sesmaria devia obediência ao capitão donatário, que por sua vez devia ao rei, Muitas vezes ele partilhava as sesmarias em outros lotes. Então isso para a gente ver como esse mecanismo, de cadeia de vassalagem, ou dentro do exército, nós temos das forças armadas, a hierarquia também, isso é uma prática até hoje comum. Muito bem, por isso que ele foi perdoado pelo rei, mas em seguida encontrou um vassalo dele, que lhe devia e não foi capaz de perdoar. Aqui vale destacar algumas coisas. Por exemplo, o comportamento contraditório. Brincando, sendo irônico aqui conosco, sei que no EAD não tem ninguém com comportamento contraditório, não é isso? Tudo aquilo que a gente pensa, a gente sente, a gente fala, a gente faz, tudo igualzinho, Bom seria. Muitas vezes nós sabemos racionalmente alguma coisa, mas não conseguimos sentir. Outras tantas, podemos ainda saber e sentir, mas ainda não conseguimos agir dessa maneira. Então, a contradição ainda é uma coisa relativamente comum no comportamento do nosso atual estágio. Lógico que estamos aqui para nos melhorar, então a proposta é que a gente diminua as nossas ações contraditórias. Quando numa palestra eu falo de felicidade, eu costumo dizer o seguinte: somos felizes quando os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas ações se encontram, porque aí nós somos plenos. Quando fazemos alguma coisa de forma fragmentada, a minha cabeça está aqui, o meu coração está ali, a minha ação está acolá, seguramente não conseguiremos atingir a felicidade. A felicidade exige plenitude, e brinco sempre com essa questão. Eu falo, olha, espírito superior é sempre pleno,
não está nunca fragmentado. Não conseguimos imaginar Jesus atrasado, Chico Xavier atrasado. Imagina alguém que falou, mestre, me ajuda. Ele falou, rapaz, tem que falar a parábola ali, hoje não vai dar, né? Quer dizer, preocupado com a próxima atividade, eles estavam sempre plenos. Nas oportunidades que visitamos o Chico Xavier, ele já idoso, né? O Chico faleceu com 92 anos, mas bem antes disso, ele já parou de atender ele por volta dos 87, 88 anos, pelas questões de saúde. Mas então vamos imaginar ali que as últimas visitas que eu fiz, o Chico devia ter 86 anos, né? Idoso, saúde debilitada, e ficava até as 4 da manhã lá. E cada pessoa que chegava na frente dele, que queria conversar, queria contar, queria perguntar, ele atendia com uma plenitude invejável, né? Que para os demais chegava a ser irritante. Tamanha era a entrega dele para cada situação. Então, é isso que é não ser contraditório, é dar atenção integral para o nosso irmão, por exemplo, quando ele está precisando. A gente fala isso na educação quando falamos de tempo de qualidade, né? Às vezes nós não temos, pelo mundo contemporâneo, sua dinâmica, o tempo que nós gostaríamos para ficar com os filhos, ou enfim, uma outra atividade, ou na casa espírita, mas no tempo que nós estivermos fazendo aquela atividade, que a gente esteja integralmente lá. Se eu estou numa reunião mediúnica, a única coisa que importa é aquele trabalho. Se eu estou com os filhos fazendo uma atividade, a única coisa que importa é aquela atividade, seja ela qual for. Isso é ser pleno, isso é encontrar ação com pensamento, com sentimento. O que o nosso companheiro da parábola aqui não conseguiu, né? Foi contraditório. Inclusive aqui nos remete a uma frase da oração dominical aí, né, do Pai Nosso, que é: perdoai as nossas dívidas assim como nós perdoamos, ou assim como nós devemos perdoar os nossos devedores. Eu acho que quando Jesus falou esse trecho, né, da oração do Pai Nosso, ele estava repetindo praticamente o ensinamento dessa parábola. Então, eu estou conversando com Deus através da oração e dizendo: Pai, perdoa as minhas dívidas, eu sei que sou muito endividado ainda. Assim como eu estou me esforçando, ou já estou conseguindo, não sei, cada um de nós ainda no estágio, perdoar de fato os que me devem. E cada vez que eu ajo em relação ao meu semelhante, eu estou agindo em relação a Deus, não é? Importante a gente se lembrar disso. Eu não vou agir diretamente em relação a Deus, porque nós não conseguimos sequer entender a essência divina. Mas se eu ajo com o meu semelhante, vamos entender semelhante como seres humanos, como o planeta Terra, todos os bens da natureza, todas as plantas, todos os animais. Quem é um ícone dessa compreensão é São Francisco de Assis, não é? Outros tantos, mas sempre que a gente fala de natureza, aí a gente lembra dele, porque ele via realmente todos como irmãos, e a cada ação benévola para com um desses irmãos, ele estava fazendo o mesmo em relação a Deus. Não é assim que nós agradamos a Deus, como se Deus precisasse ser agradado, bem compreendido isso, mas assim que nós cumprimos a lei de Deus, não é? Agradamos é uma forma bem humanizada de falarmos aí. Para encerrarmos essa segunda parte aí, só tem mais uma frase que é a confirmação disso, né? Quem perdoa é perdoado. Então, se eu pretendo ser perdoado das minhas falhas, eu preciso começar perdoando. E vamos já encerrar com a terceira parte da análise.